Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, então, conversando com a pneumologista, a doutora Maria José, vai estar dando dicas para a gente sobre doenças respiratórias no inverno. Agora, doutora, qual que é a diferença entre gripe e resfriado? Os dois tipos de infecção são causadas por germes diferentes, né? Um é causado pelo vírus, o outro o rinovírus, o adenovírus. Mas o que se pode dizer em relação aos sintomas desses dois tipos de infecção viral? Então, a gripe, ela tem sintomas um pouco mais graves. Então, o paciente tem febre, tem perda do apetite, às vezes dor de cabeça, tem um mal-estar geral, dores no corpo, e normalmente isso vem acompanhado de tosse, de espirro, de secreção. Quer dizer, tem um quadro infeccioso completo. Tem hora de começar, hora de terminar. Então, é um processo autolimitado como qualquer outra infecção viral respiratória. Mas normalmente dura em torno, aí dentro o período inicial, né, antes dos sintomas, e posterior em torno de 7 a 10 dias. Já o resfriado, ele não tem toda essa sintomatologia completa. Então, às vezes o paciente tem só uma febrícula, um estado febril, né, um mal-estarzinho passageiro, às vezes espirro, tosse também com sintomas respiratórios, mas não tão debilitante como as infecções causadas pelo vírus influenza. Então, basicamente, tem essa diferença e é fácil de perceber, né? O paciente mesmo vai perceber que de um estado viral por resfriado, normalmente você levanta de manhã, vai trabalhar mesmo gripado, né? Mesmo com esses sintomas, de uma forma mais fácil do que realmente uma gripe por influenza. Agora, Maria José, nesse caso também da gripe e do resfriado, qual que é a população mais atingida? Também, nesse caso, as crianças, os idosos, os portadores de doença crônica, justamente pelo estado imunológico, né? O vírus tem um estado de mutação muito rápido. Então, se você adquiriu um vírus hoje, neste ano, possivelmente o próximo pode ser de repente o mesmo vírus, mas vai ser de uma cepa diferente. Então, essas infecções, elas têm uma memória no seu sistema imunológico, de resposta imunológica, mas obviamente que esse vírus já não é o mesmo mais. Por isso a necessidade da vacinação anual. A cada ano se faz uma nova avaliação de quais as cepas virais daquela população ali e vai se fazer uma vacina com eficácia específica para aquele tipo de vírus. Então, se você tem esse estado imunológico mais propício, obviamente que isso vai acontecer de uma forma mais provável. Mas as outras pessoas também podem se resfriar, quer dizer, o estado imunológico não é 100% o tempo inteiro, né? Você tem ali uma queda de imunidade passageira que pode propiciar ou que pode te levar a uma infecção. Mas a sua resposta, a forma como você vai reagir a essa infecção, ela é muito melhor do que aquele paciente que não tem essa reação imunológica da mesma forma. Então, você de repente não vai ter os mesmos sintomas, não vai ter a mesma queda geral, né, do estado geral, uma desidratação, uma febre muito alta, como uma criança, como um idoso pode ter, uma hipotermia, né? Agora, Maria José, a questão da criança em creches e escolas predispõe a ter esse tipo de problema? Justamente pelo motivo de estar todo mundo junto, né, as crianças ali no mesmo lugar, às vezes manipuladas pelo mesmo cuidador, né, que às vezes não tem uma cuidadora para cada uma, vai cuidar de todas ao mesmo tempo. Então isso facilita passar de uma pessoa para outra, de uma criança para outra, e justamente porque também elas estão mais suscetíveis a essas infecções, principalmente até o segundo ano de vida, a criança está mais suscetível, por exemplo, ao vírus sincicial respiratório, e isso é natural da faixa etária e vai acontecer com maior frequência. Então, justamente quando começa a entrar na idade de creche, de idade escolar, é que começa a aparecer as infecções respiratórias de repetição. E aí começa às vezes uma infecção viral, mas vira uma otite, vira uma amidalite de repetição, né? Às vezes a criança já tem adenoide, já tem as doenças alérgicas e acaba virando uma bola de neve. Agora, Maria José, as pessoas
principalmente por causa desses problemas, que às vezes a gente acha que é mais simples, tem o hábito de se automedicar. Qual que é o risco, né, disso, das pessoas fazerem isso? Em primeiro lugar, de repente se medicar sem necessidade, né? Assim, como eu falei, as infecções virais, elas têm um período de início e de fim, e não existe existe até um medicamento específico para tratar o vírus, que a gente trata até algumas infecções mais graves, mas não é o habitual. O habitual é que vai haver sintomas e esses sintomas vão diminuir espontaneamente e vai acabar. Então, às vezes, é de se medicar sem necessidade, às vezes tomar um antibiótico sem precisar, né? E às vezes, quando realmente precisa, aquele antibiótico já criou uma certa resistência. Uhum. Confundir, às vezes, uma infecção, achar que está tratando uma infecção viral, uma gripe, e na verdade está com uma infecção bacteriana, uma sinusite, e uma pneumonia. Então, às vezes, demorar, atrasar o tempo real do tratamento pode complicar para aquela pessoa. Então, o que era para se tratar, às vezes, com uma semana de antibiótico, de repente, pela demora, o uso de antitérmico, o uso de sintomático, né, acaba mascarando aqueles sintomas e acaba, às vezes, tendo essa demora e uma gravidade maior. Então, a automedicação é sempre ruim nesse sentido, porque você está se automedicando, mas não tem certeza de que realmente está tratando aquilo que deve ser tratado, né? Pelos dois motivos, às vezes usando sem precisar e às vezes o que precisa realmente não utiliza a medicação. Fora os efeitos colaterais que podem ser aí junto com essa automedicação. Então, um paciente que tem, por exemplo, doenças crônicas, doenças cardíacas, toma às vezes um remédio antigripal, né? Entre aspas, que tem lá um descongestionante nasal e aí fica hipertenso, tem uma descompensação, enfim, são inerentes aí a qualquer medicação, você tem um efeito colateral. Então, acho que isso não é bom em nenhuma situação. Ok, nós temos mais uma pergunta de um telespectador, vamos ouvir. Depois de adulto, eu posso ter asma? Então, doutora Elaine quer saber se depois de adulto uma pessoa pode ter asma. Elaine, a asma é uma doença hereditária. Então, sendo assim, por ter um caráter genético, a pessoa já nasce com o gene que determina a doença asmática. Então, em qualquer momento da vida, seja na infância, seja na idade adulta, seja no idoso, pode haver a manifestação asmática. Por quê? O gene que determina a doença, né, é o mesmo para qualquer pessoa, mas o fenótipo dessa pessoa, a forma como ela se manifesta, ela é individual. Então, o que determina se você vai apresentar asma na infância ou depois de adulta, na verdade, é o seu caráter genético associado às suas condições que criaram o seu fenótipo, ambientais, enfim, alimentares, o que quer que seja. Então, sim, a pessoa de idade ou adulto pode ter asma. Existem alguns casos de asma que são desencadeados por outros fatores. Por exemplo, você tem asma na gestação, você tem asma ocupacional, aquela pessoa que vai trabalhar em determinada profissão e passa a ter asma, a asma está associada à ocupação. Existe asma induzida por atividade física. Então, não necessariamente é uma doença da infância, pelo contrário, é uma doença para a vida inteira. Só que ela não se manifesta a vida inteira. 80% dos pacientes têm asma leve e de forma intermitente, às vezes ela nem é diagnosticada da forma correta. Às vezes já se manifestou antes, mas não foi devidamente diagnosticada. Ok. O programa Saúde para Você termina aqui. Agradeço a sua participação, doutora. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada. Até o próximo programa Saúde para Você.